Olá, que bom ter você aqui novamente. Hoje a gente tem um módulo extra aí falando sobre processo de gestão de mudança, né? Como a gente faz para adquirir novos hábitos e o que a gente tem a nosso favor dentro do nosso corpo, do nosso organismo, que nos ajuda a responder em direção a caminhar para esse objetivo que a gente tem, né? Muitas vezes a gente começa e para, uma série de coisas. Por que isso acontece, né? Onde a gente está errando que isso vem acontecendo repetidamente em algumas metas que a gente coloca, né? Bom, então vamos lá. Eu falei um pouquinho no desafio do dia 8 em relação a isso, né? Que muitas coisas a gente começa do jeito errado. E aí eu vou reforçar aqui, vou falar como que a gente faz então para fazer diferente, né? Acho que o primeiro ponto é essa coisa da gente sempre buscar começar alguma coisa olhando para o externo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, na verdade, querendo mudar externamente primeiro, né? Então, eu vou colocar o exemplo aqui do exercício físico, né? Então, quando a gente quer mudar o nosso corpo, né? A gente quer começar hábitos mais saudáveis. E o que a gente faz? A gente começa comprando roupas novas para aquilo, comprando tênis novo, a gente baixa aplicativo que vai nos ajudar no exercício, vai nos ajudar na alimentação. Então, a gente começa a se conectar com várias mudanças externas, para que a gente tenha um engajamento para seguir. E aí que tá o grande erro, né? Então, quando a gente pega estudos até baseados em mudanças empresariais, né? Empresas que começam suas mudanças através da parte física, né? A gente começa alterando, por exemplo, uma fachada, começa alterando uma cor de parede, começa alterando outras questões que são mais físicas, mais visuais, palpáveis. A gente tem nesse estudo mostrando que boa parte dessas empresas, assim, 90%, é um número bem grande, dessas empresas que começam dessa forma, elas não conseguem evoluir. Por quê? Porque a gente não está olhando para a parte emocional, que é onde de fato gera a mudança. Quando a gente fala, né, a empresa é feita por pessoas. Então, quando a gente fala de nós, é da mesma forma. Se a gente começa a se engajar com coisas externas, a gente está desconectada com a nossa emoção, com o que de fato é importante. Então, por que eu quero fazer um exercício? Por que eu quero adquirir uma leitura, um aprendizado novo? Por que eu quero, de repente, arrumar um emprego novo, né? Quais são os objetivos disso? Né? No lugar de eu simplesmente ir para o externo e buscar coisas que externamente poderiam me motivar a médio prazo, eu preciso olhar para dentro e entender quais são os meus motivadores reais. Então, aqui, primeiro, quais são as emoções que vão me gerar ou que me geram estar nesse processo hoje que não me agrada? Né? Que emoção eu tenho hoje? Que emoção eu quero conquistar? Quais são os incômodos que eu estou hoje com o meu corpo, com o meu trabalho, com alguma coisa que eu quero mudar na minha relação? Quais os incômodos que eu tenho hoje? Né? E o que me motiva a não ter mais esse incômodo? Né? Qual que é a vida que eu quero para mim? Qual que é o corpo que eu quero para mim, qual a saúde, quais são as relações que eu quero para mim. Então, quando a gente começa a perceber essa parte mais emotiva, mais emocional mesmo do que a gente quer, a gente sai da coisa do externo. E a coisa do externo é que leva a gente à falência. Porque a gente começa a mostrar, começa a produzir coisas externamente que a gente não consegue sustentar, não consegue manter, porque não tem sentido. Por que eu tenho que necessariamente usar aquela roupa de academia todos os dias se aquilo para mim não tem sentido? Por que eu preciso mandar currículo todos os dias se aquilo para mim não faz sentido? Precisa fazer sentido. A partir disso, aí sim a gente consegue dar o próximo passo, né? A gente começa a entender que eu preciso eliminar aqueles incômodos e aquele lugar onde eu estou ocupando hoje que eu não quero mais ocupar, que eu não quero mais estar, né? Então, o que eu quero mudar no meu estilo de vida, né? Tem alguma coisa física, comportamental que me desagrada, né? Por que eu quero estar nesse lugar ou não estar nesse lugar? E é importante que a gente anote tudo isso, porque a gente vai tirando desse campo mais de ideias, né? A gente sai do campo da ideia e começa a concretizar de fato quais são os meus planos, tá? Então, vamos entender que a mudança física, aquilo que a gente vai enxergar de fato no final da conquista, é 10%, tá? Assim como dentro desse estudo, 10% é a mudança física. Então, é aquilo que eu quero alcançar. 90% desse processo tá no meu eixo emocional. E é aqui que eu preciso, então, ter mais tempo e olhar com mais cuidado. Então, vamos começar pelos 10%, que é alguma coisa mais fácil da gente conseguir pensar de bate-pronto, né? 10% é o quê? Onde eu quero chegar, tá? Então, qual que é? E aí vamos pensar em metas factíveis, tá? Esse é um primeiro ponto, porque quando a gente
pensa assim. Então, vou de novo usar o exemplo do exercício físico, né? Eu vou começar a fazer exercício físico hoje. Estou sedentária há, sei lá, 2 anos e eu quero voltar a me exercitar hoje. E a minha meta é eliminar 10 quilos em um mês. Gente, é factível de uma forma natural e saudável eliminar 10 quilos no mês? Não é factível, né? A menos que você esteja muito acima do seu peso, fazendo uma dieta muito rigorosa, de repente passando por um processo de bariátrica. Mas, caso contrário, um processo de perda de peso não é uma coisa que você faz toda em um mês só. É um processo. Então, qual que é a meta factível? Perder 10 quilos e aí eu vou estabelecer um tempo que para mim é um tempo adequado. 6 meses, 1 ano, porque aí eu vou diluindo isso mês a mês. Eu quero perder 10 quilos em 10 meses, 1 quilo por mês eu preciso abater, né? Eu preciso tirar de mim. E aí sim, isso se torna factível, isso não vai me frustrar, porque eu vou conseguir atingir 1 quilo por mês, claro, se eu me comprometer a fazer aquilo que eu tenho colocado ali no meu plano, tá? E aí a gente precisa começar a pensar, por onde eu começo então, né? Quais são os meus primeiros passos? Vamos escrever. Então, para eu eliminar 10 quilos, eu preciso melhorar a minha alimentação, preciso fazer um exercício físico, preciso procurar algum profissional, preciso me inscrever em alguma coisa, né? Minha meta é trocar de emprego. Então, eu preciso fazer a minha inscrição num site de emprego, eu preciso fazer um novo curso. Quais são as minhas metas factíveis para isso, tá? E aí, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse eixo instintivo, né? Esse eixo mais emocional, que é dos 90%. E aí, a gente vai pensar assim, ó. Eu tô focada, então, nesse objetivo final ou eu preciso me preparar para esse processo que está acontecendo comigo, tá? O meu objetivo final já entendi, perder 10 quilos, mudar de emprego, melhorar as minhas relações, esse é o meu processo final. Só que se eu saio de casa todos os dias pensando no meu processo final, eu vou me frustrar, porque o meu processo final ele não acontece hoje, ele não acontece amanhã, ele acontece a longo prazo. Então eu preciso estar focada nesse processo. Entende? Então, o meu processo, ele dura 10 meses. Vou de novo usar o exemplo lá dos 10 quilos. Então, meu processo, ele dura 10 meses e eu preciso focar nesse processo. Então, eu preciso sim comemorar a minha perda de 200 gramas que eu tive hoje. Eu preciso sim comemorar que eu fiz uma alimentação que fez o meu intestino funcionar melhor amanhã. Então, eu vou comemorando essas pequenas conquistas que eu tenho durante o processo. Né? A minha perda de peso, ela vai acontecer daqui 10 meses. Eu não posso perder de vista aquilo que eu tô conquistando dia a dia, porque senão eu vou de novo me frustrar, eu vou de novo me perder e eu não vou conseguir chegar naquela meta final se eu não perceber esse processo caminhando, tá? Se eu percebo meus avanços, eu comemoro esses avanços. E aí, assim, né, gente, vamos pensar, como é que a gente comemora também, né? Porque esse é um outro boicotador. Eu estou fazendo lá minha dieta ou eu estou procurando um novo emprego. E aí, quando eu me boicoto, né, eu falo, puxa vida, consegui alcançar lá, perdi 2 quilos. Né? Em 2 meses eu perdi os 2 quilos. O que eu faço? Vou na churrascaria, vou na lanchonete e me acabo de comer, porque eu falo, eu mereço, eu perdi 2 quilos, agora tudo bem, eu posso comer. E a gente se boicota, porque muito provavelmente aquilo que você fez durante 2 meses, você se esforçou durante 2 meses para fazer, você vai perder em um dia. Então, tomem cuidado com esses processos boicotadores que a gente acaba produzindo no meio do nosso caminho, tá? Outro ponto importante, essa decisão que eu tomei, eu quero fazer sozinha ou eu quero fazer compartilhado? Quando a gente faz compartilhado é muito mais interessante, né? A gente se motiva, a gente tem outra pessoa próxima de nós, a gente consegue trocar, consegue falar das nossas dificuldades, ouve a dificuldade do outro e a gente se fortalece com isso. Então é bem importante que a gente tenha com quem compartilhar isso e a gente consegue ter muitos ganhos nesse sentido, tá? Ponto de atenção, cuidado com quem vocês compartilham as coisas e as metas de vocês, tá? Tenham do lado de vocês pessoas que sejam promotoras. Vocês não precisam compartilhar com aquela amiga, com aquela pessoa da família, com aquela pessoa que vai te puxar para baixo. Que hora que você fala assim, nossa, eu tô pensando que daqui 10 meses eu vou ter menos 10 quilos. Ou daqui 1 ano eu vou ter um emprego novo, que eu vou ter um salário X ou um cargo Y. E aí a pessoa fala assim, mas você acha que você vai conseguir?
10 quilos é muita coisa, é muito difícil, você não consegue perder nem 200 gramas. Nossa, da última vez que a gente conversou, você já tinha me falado que você ia arrumar outro emprego, até agora você não arrumou, você acha que em um ano você vai arrumar? Pronto. Essa pessoa ela já vem para te derrubar ali emocionalmente e você começa a se pôr em dúvida também. Você começa a pensar, puxa vida, será que é verdade, né? Será que realmente eu não sou capaz? É verdade, estou falando isso há tanto tempo e eu não faço, né? E eu não consigo evoluir. Então, é importante que a gente saiba para quem a gente quer compartilhar e, sobretudo, que a gente tenha a consciência de que se alguém vier com esse tipo de conversa, com esse tipo de assunto, é você entender que sim, talvez, provavelmente você errou por não ter insistido lá atrás no seu objetivo, mas que agora você quer fazer diferente. Agora o processo é outro, você quer mudar, você quer dar esse passo, você quer seguir, continuar seguindo em busca do seu objetivo, tá? E aí vamos começar a escrever, tá? Peguem o caderninho de vocês e aí vocês vão colocar quais são os comportamentos que eu tenho hoje e quais são os meus comportamentos desejáveis, tá? Então, por exemplo, meu comportamento hoje, eu sou sedentária. Qual que é o meu comportamento desejável? Vamos sempre pensar no factível. Meu comportamento desejável é que eu malhe pelo menos 3 vezes na semana por 1 hora, tá? Factível. Eu vou fazer 7 dias na semana, 3 horas por dia. Vai caber na sua rotina? Tem certeza que você consegue se comprometer com isso a médio e longo prazo? Né? Se a sua resposta for não, se você ficar com dúvida, volta atrás. Faz alguma coisa que caiba na sua rotina e que você consiga manter perene, tá? Então tá, eu sou sedentária e quero fazer então 3 horas por semana, dividido em 3 dias. Eu me alimento hoje, sei lá, só com uma refeição. Eu faço só o almoço, como muito. Então, qual que é o novo comportamento? Eu quero comer mais vezes durante o dia em menor quantidade. Hoje eu tô estagnada, há 2 anos no mesmo cargo e eu tenho o desejo de crescer de cargo no meu próximo ano. Então, qual que é o meu comportamento aqui? Eu preciso sair dessa estagnação. Eu preciso, então, voltar a estudar, preciso olhar para o mercado, preciso entender se eu estou atualizada ou não, porque eu estou há 2 anos nesse mesmo cargo, então pode ser que eu não esteja atualizada com o mercado. Então, eu preciso fazer esses depara, tá? De onde eu estou para onde eu vou. E a gente precisa anotar esses comportamentos, tá? Quando a gente escreve, cognitivamente a gente aciona o nosso cérebro para que ele traga respostas, né? Ele te leva a produzir comportamentos em direção àquilo que você está escrevendo, né? Então, ele vai lá, faz sinapses, faz conexões, que a gente consegue trazer de uma forma mais palpável para nossa realização, tá? Então, escrever trabalha cognitivamente em função, em prol desse nosso desenvolvimento, desse nosso caminhar em direção ao que a gente quer, tá bom? Depois a gente vai seguir para essa próxima análise, tá? Toda escolha traz pra gente ganhos e perdas, tá? Para toda escolha a gente tem uma renúncia também. Então vamos pensar o que essa escolha vai me trazer de ganhos, né? De pontos positivos, e o que ela vai me trazer de perdas ou de pontos negativos, dependendo do que for, tá? Então eu escolho sair do meu emprego atual. O que isso me traz de ponto negativo ou de perda, né? Me traz porque eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que conquistar de novo o meu espaço, eu vou sair da minha zona de conforto para aprender uma nova cultura, de repente novos sistemas, novos protocolos. Mas o que eu tenho de ganho, né? O que eu tenho de ponto positivo em relação a isso? Eu tenho um salário melhor, um reconhecimento melhor, eu tenho disposição para aprender coisa nova, então aquele estímulo neural e aquele estímulo de dia a dia mesmo, de sair da cama e falar, vou aprender coisa nova, vou fazer coisa nova, vou estar mais conectada com o que faz sentido para mim, tá? E aí a gente vai fazer isso para qualquer que seja a meta. Eu quero perder peso, então tá, o que isso me traz de ganho e de perda? Eu vou ganhar vitalidade, eu vou ganhar disposição, eu vou ganhar mobilidade. O que eu vou perder? Eu vou perder, de repente, aqueles eventos sociais em que eu fico comendo mais do que eu deveria, onde eu bebo mais do que eu deveria. De repente, algumas pessoas vão te chamar de chata no meio do caminho, falar, nossa, que chata, você vai tomar água hoje, você vai tomar suco, ou se você vai comer só isso, você não vai comer sabe assim? Então, pode acontecer. E a gente precisa prever todas esses ganhos e essas perdas que envolvem qualquer tipo de mudança na nossa vida, tá?
Bom, fizemos essas duas análises, que são análises mais racionais, né, do depara mesmo. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho na nossa questão emocional, né? Vamos pensar ali nos nossos históricos, na nossa vida. Quantas vezes a gente passou por mudanças, e algumas mudanças a gente não escolheu, outras mudanças sim a gente escolheu. E como a gente fez para lidar com essas mudanças? Quais foram os meus sentimentos, né? Eu tive sentimentos bons, eu tive sentimentos ruins, eu tive insegurança ou eu tive coragem. Eu sou mais resistente a essas mudanças, né? Eu costumo, de repente, ficar evitando que a mudança aconteça, evitando de dizer para todo mundo que eu realmente mudei, que as coisas aconteceram, que agora as coisas estão diferentes. Ou eu me adapto fácil e a partir dali eu começo realmente a agir de acordo com essa mudança. Como é que a mudança chega para você, né? Como é que é o histórico familiar em relação às mudanças, né? Os seus pais, como eles recebem as mudanças do dia a dia, as mudanças que eles determinam ou não, né? Porque nem toda mudança a gente escolhe. Então, como é que isso chegou e chega para os seus pais, para os seus irmãos mais velhos, mais novos, e como é que isso chega para a sua vida, tá? E quando essa mudança acontece, né, que feedbacks normalmente você escuta, né, as pessoas que estão ao seu redor? Elas falam normalmente que você é uma pessoa mais rígida, mais flexível, mais espontânea, mais organizada, mais analítica, mais defensiva? O que as pessoas falam de você em relação aos processos de mudança que você vive e às vezes que você não escolheu viver, tá? Então, pega essas informações e vai lá de novo para a prancheta para você conseguir e pensar quais são, então, as minhas características que são favoráveis ou desfavoráveis para esses processos de mudança, tá? O que é que eu preciso, então, ajustar para que eu consiga ter um processo de mudança que seja mais favorável para mim, tá? Então, observa tudo isso. E aí, dentro desse contexto todo, então, a gente fez uma análise aí mais racional e a gente precisa entender que o processo de mudança, ele é como um processo de aprendizagem, né? Então, a gente começa lá no topo, uau, super motivado, interessado, e aí, no meio do caminho, começam a surgir dificuldades, dúvidas, questionamentos, às vezes a gente duvida se a gente vai conseguir ou não. Então, isso acontece no processo de aprendizagem e isso acontece no processo de mudança, tá? Então, a gente tem aquele pico, e aí, com essas adversidades, com essas questões que acontecem, normalmente a gente cai. E é nessa hora que a gente cai, que se a gente não tiver nenhuma ação, se a gente não fizer nada, a gente não volta a agir em direção de aprender alguma coisa, de continuar insistindo naquilo ou em fazer esse processo de mudança, tá? Então, para todos esses exemplos que eu te falei, né? Quero mudar de emprego, começo super motivado, mando um monte de currículo e tal. De repente, sei lá, 2 semanas depois, 3 semanas depois, ninguém me liga, ninguém fala comigo, ou as pessoas que fazem contato não dão andamento, ou a entrevista que eu participo eu não tenho resposta, buf, cai minha motivação, cai o meu interesse, e aí eu não continuo mandando currículos, porque eu entendo que aquilo não vai dar resultado mesmo, então eu deixo como tá? E aí, nessa hora, a gente precisa ter uma ação, a gente precisa fazer alguma coisa. Nessa hora que tem a queda, que a gente precisa ter alguma coisa. Exercício físico, alimentação. Começo super motivado, faço. E aí, sei lá, 3 semanas depois, eu não percebo diferença nenhuma na balança, não percebo que tá nada mudando. Acho que eu tô me esforçando demais, tô ficando cansada. Caiu de novo, né? Na hora dessa queda, se eu não fizer nada, eu desisto de fazer exercício, eu desisto de me cuidar. E aí é que tá a chave, né? O ponto da virada. Nessa hora, né, a gente vai ter um bloqueio de criatividade, a gente vai começar a se culpar, a gente vai dizer realmente, assim, eu não sou capaz, eu não posso mesmo, eu não tenho disciplina, eu não tenho conhecimento suficiente, ou eu começo a procurar culpa em outras pessoas, né? Também, né, aquele profissional que fez a entrevista comigo, ele não é bom o suficiente, porque ele não conseguiu me avaliar. Ele nem sequer me deu uma resposta. Ou aquele professor da academia também não está me acompanhando como ele deveria. Então, a culpa é dele. Então, a gente começa a procurar culpados. E essa confusão, né, mental que vem para esse momento gera uma ansiedade muito grande e diminui a nossa autoestima. Então, a gente fica com a autoestima bem rebaixada, uma ansiedade elevadíssima. E nessa hora, a gente precisa atuar para diminuir essa ansiedade, para aumentar a autoestima. E aí, como que a gente faz, então, para isso? A gente precisa, de fato, agir. É falta de conhecimento? É falta de entender o mercado? É falta de entender o produto que eu estou usando? É falta de entender sobre aquele exercício? Sobre
o resultado, quanto tempo leva, eu vou estudar. Eu vou me aprofundar em relação àquilo para eu ter conhecimento. Eu preciso sair, às vezes, dessa teoria. Eu já estudei demais, eu já fiz muitas coisas teóricas, né? Então, agora eu preciso botar a mão na massa. Eu preciso efetivamente fazer a coisa acontecer, né? Eu preciso parar de dizer assim, o bom mesmo é mandar 10 currículos por dia e só mandar 3. Eu preciso sair da teoria e ir para a prática. O ideal é fazer 30 minutos de caminhada todos os dias, mas eu só faço isso 2 vezes na semana. Então, eu preciso sair da teoria e ir para a prática, né? Fazer novas parcerias, não tô conseguindo sozinha, não tô conseguindo com essa amiga, será que consigo com outra? Será que no lugar de eu marcar de fazer na academia com essa colega, será que eu não posso fazer um grupo no WhatsApp com ela? Não posso, sei lá, postar fotos no Instagram que possa motivar de alguma forma outras pessoas e me motivar também, né? Que parcerias eu posso utilizar que vão me ajudar? Quais profissionais eu posso chamar para serem meus aliados de repente nesse momento, né? Aliado psicológico, aliado mental, aliado físico. Quem são os profissionais, né? Será que eu preciso mapear, planejar, pensar numa nova estratégia? Porque essa estratégia que eu tô fazendo, né? Talvez não seja mais adequada para mim. Talvez eu tenha que dar um passo para trás, né? Eu comecei achando que eu poderia fazer 5 vezes na semana o exercício e eu tô faltando pelo menos 3 vezes na semana. Então, será que o horário que eu coloquei é o melhor horário? Será que realmente 5 dias na semana é bom para mim? Será que não é melhor eu reduzir para 3 e me comprometer a fazer 3? Né? Enfim, às vezes a gente precisa dar esse passo para trás e remoldar mesmo, né? Qual que é o meu plano daqui para frente? Como eu vou fazer para ajustar isso daqui para frente, tá? E aí, assim, um ponto que é bem importante é o nosso mindset, né? A gente tem dentro de nós, e aí eu já falei sobre isso com vocês aqui, a nossa impostora, que ela vem o tempo inteiro para falar algumas coisas pra gente, tá? E essa impostora, ela não nasceu hoje, né? Ela não é uma pessoa que a gente, depois de adulta, colocou ela lá no pedestal e passou a endeusá-la, não. Essa impostora, ela cresceu com a gente, né? Então, como é que a gente avalia se hoje eu tenho uma forma de pensar, né? O que a gente chama de mindset de crescimento ou um mindset fixo, né? Então, será que a minha forma de pensar é uma forma de pensar que me leva para o crescimento? Ou será que é uma forma de pensar que me deixa fixa, me deixa estagnada onde eu estou sem conseguir seguir, tá? E aí é uma análise muito interessante para a gente fazer sobre quais frases a gente estava acostumada a ouvir quando a gente era mais novo, né? Lá na nossa infância, depois na adolescência, né? Então, eu vou deixar esse quadrinho aqui do lado para vocês poderem se perguntar, fazerem essa dúvida mesmo, esse tiquezinho em relação ao que vocês estavam habituados a ouvir, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, a gente ir acompanhando junto. Então, alguns exemplos, né? O mindset de crescimento, ele fala assim, eu posso ser tão inteligente quanto os outros. O mindset fixo, que é aquele que me traz e me fixa no lugar onde eu tô, diz assim, gostaria de ser mais vista e mais reconhecida. A gente se coloca naquele papel de vítima. Então, eu gostaria de ser mais visto e mais reconhecido, mas eu não faço nada por isso, né? Eu não consigo nem acreditar que eu posso ser tão bom a ponto das pessoas me verem e me reconhecerem, tá? Outro exemplo aqui, se eu errar, eu serei punido. Esse é um mindset que segura a gente de fazer novas tentativas, de experimentar jeitos diferentes, de se arriscar, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Se quando a gente era mais novo, né, se lá atrás, na nossa juventude, toda vez que a gente errava, a gente tinha uma punição, a gente recebia essa punição, será que depois quando a gente cresceu, na nossa vida adulta, dentro do trabalho, isso não foi reforçado de alguma forma? Então, de algum jeito, a gente precisa eliminar esse pensamento, esse mindset fixo que ficou em nós, de que todas as vezes que eu errar, eu vou ser punido, né? Então, como é que a gente muda isso? Eu posso aprender. Tudo bem, eu errei, beleza, mas eu posso aprender para não errar de novo, eu posso aprender para fazer diferente, né? Um outro exemplo, tem coisas em mim que não dá para mudar. A Gabriela adora essa frase, né? Nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nada disso, tudo em nós a gente consegue mudar, né? Ou mudar, ou adaptar, ou fazer diferente. Então, é super importante que a gente tenha uma visão, e aí vamos pro outro lado, né? Os meus feedbacks me fazem melhorar. Esses feedbacks, eles podem vir externos e podem ser nossos também. A gente também pode ter o hábito de fazer uma análise mais profunda, né? A terapia ajuda muito nisso.
O processo de autoconhecimento ajuda muito nisso, da gente começar a se perceber, perceber onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, tá? Então, essas são algumas perguntas. Vejam onde vocês estão mais localizados. Se vocês estão mais dentro do mindset fixo, talvez seja a hora da gente começar a reescrever essas frases que às vezes ficam martelando na nossa cabeça e deixam a gente amarrado, né? Uma bola de ferro que fica no nosso pé para que a gente não dê o salto da mudança, tá? Se vocês já estão no mindset crescimento, vocês têm ali um montão de aliados para vocês conseguirem. O que vocês precisam fazer? Pega esses aliados e vão para a luta, vão para cima, né? Não ficam simplesmente assim, eu confio e eu sento para esperar. Não. A confiança é ótimo, mas você não pode confiar que as pessoas vão bater na sua porta e entregar o ouro, né? A gente precisa ir em busca, a gente precisa ir atrás, tá bom? E aí, só para fechar, quem quiser aprofundar um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais em relação, inclusive, a essa questão do nossa forma de pensar fixa saúde e crescimento, né? O Mindset Fixo Saúde e Crescimento, tem um livro que, com esse mesmo nome, né? Mindset, que eu super recomendo que vocês se aprofundem, que vocês leiam, que vocês conheçam muito, que vocês possam começar a rever essas crenças, rever essas coisas que hoje impedem de você seguir em direção aos objetivos de vocês. A gente tem aí o nosso corpo e a nossa mente a nosso favor e a gente precisa usar da melhor forma, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem comentários aqui e a gente vai trocando. E até a próxima. Beijo!